Boa noite. Olá, boa noite. Laudo da Polícia Federal afirma que Lula e Marisa Letícia orientaram reforma no sítio em Atibaia. Presidente do Bradesco agora é réu no processo que apura corrupção em recursos contra multas da Receita Federal. Empresário Carlinhos Cachoeira, o sócio da construtora Delta, Fernando Cavendish, e mais 3 pessoas são presos novamente na Operação Saqueador. E é detido no Rio mais um suspeito de ligação com os terroristas do Estado Islâmico. E você acompanha essas e outras notícias daqui a pouco, após um rápido intervalo. Sérgio acaba de comer a melhor torta de palmito da sua vida. Sérgio chegou pelo metrô da linha 4 amarela. Já o palmito veio com o seu Domingos pela Dutra até as mãos da Ana. A Ana vem cedinho pela Bandeirantes porque sem ela o palmito não viraria torta. E a torta ficaria assim. É para facilitar a vida de todos que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias, metrôs, barcas e aeroportos para que todos tenham as melhores tortas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que você chega lá. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Você está com problemas sentimentais? Você gosta de alguém em segredo? No Todo Seu de hoje, o psicanalista Sérgio Savian e a sexóloga Rose Vilela vão dar aquela ajudinha que você precisa. Tem gastronomia de qualidade e um bate-papo sobre envelhecimento saudável. Além disso, a gente fala de curiosidades sobre a botânica, que é a minha grande paixão. Você não quer perder tudo isso, né? Então assiste, Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Tô te esperando. Foi identificado o segundo terrorista que matou um padre em uma igreja na terça-feira na França. O corpo de Abel Malik Nabil Petitjean foi identificado após exames de DNA. Ele já tinha sido fichado pela polícia no dia 29 de junho por tentar ir para a Síria. Segundo a BFM TV, dias antes do atentado na igreja, serviços de inteligência estrangeiros alertaram o governo francês de que um homem estaria planejando um novo ataque. Eles teriam até enviado uma foto de Malik às autoridades francesas, mas sem o nome dele. De acordo com a imprensa do país, 3 pessoas próximas a Malik foram detidas e objetos apreendidos na casa dele. O outro terrorista, Adel Kermiche, identificado ainda no dia do crime, também já era conhecido dos serviços antiterror e usava até uma pulseira eletrônica. Os 2 eram franceses e tinham 19 anos. Hoje, autoridades da Turquia disseram que já tinham deportado Kermiche para a França quando ele tentava embarcar para a Síria. Na terça-feira, os 2 homens armados com facas degolaram o padre Jacques Hamel, de 84 anos, e fizeram mais 5 reféns na igreja de Saint-Étienne du Rouvray, na Normandia, norte da França. Eles foram mortos pela polícia ao saírem da igreja. O Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque e divulgou esse vídeo que mostra o crime. As Forças Armadas brasileiras fizeram hoje na Arena Corinthians uma simulação de 2 ações terroristas diferentes. Foram testadas ações para enfrentar um possível ataque com armas químicas e outro com atiradores. A Arena vai receber em agosto as partidas de futebol masculino e feminino, que fazem parte do calendário olímpico. A última coisa que um torcedor pensa em assistir no estádio é uma cena assim, com vítimas em estado grave. Ainda mais em uma época de preocupação com o terrorismo. Para prevenir possíveis situações desse tipo, hoje o Exército simulou um atentado na Arena Corinthians, onde vão acontecer as partidas de futebol. A ação começou com a chegada das tropas da aeronáutica num helicóptero. Em terra, homens indicam como deve ser a saída do estádio em caso de um ato terrorista. Dentro do estádio, houve uma outra simulação sem o acesso da imprensa. Os militares simularam uma ação de intervenção em caso de ataque com armas químicas, biológicas ou de radiação.
Nós viemos fazendo treinamentos exaustivos a respeito disso e agora exatamente vamos atestar todos esses protocolos interagências entre os órgãos de segurança pública e entre as Forças Armadas também. Aí é que entram as roupas e máscaras especiais. Nesse caso, as vítimas são evacuadas e passam por um processo de descontaminação. Só no estado de São Paulo, as Forças Armadas vão usar 3.000 militares para garantir a segurança. A Arena Corinthians vai receber 10 jogos de futebol durante as Olimpíadas e os militares vão estar perto do estádio nas 7 datas das partidas. Depois de todo esse treinamento, a avaliação é de que eles estão prontos para agir se for necessário. Nós temos que estar preparados para tudo isso. Mesmo que a percepção não esteja dizendo que há qualquer tipo de ameaça, nós temos que estar sempre prontos a cada segundo para dar uma resposta caso isso ocorra. Em uma situação parecida, o importante é manter a tranquilidade e tentar sair do local em segurança. A primeira orientação é ficar o mais longe possível do local em que a situação esteja ocorrendo. Sair rapidamente, sem pânico, sem correria, sem pisoteamentos. E a Polícia Federal prendeu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, mais um homem suspeito de ligação com o terrorismo. O rapaz, de 34 anos, teria sido preso por causa de algumas postagens feitas em redes sociais. Ele foi levado para o complexo de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio. Segundo o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, ele já tinha envolvimento com organizações do tipo desde 2014, quando a Copa do Mundo foi realizada no Brasil. Na semana passada, a Operação Hashtag prendeu 12 pessoas suspeitas de ligação com grupos terroristas. Todos estão detidos no Presídio Federal de Campo Grande. E agentes da Polícia Federal tentam descobrir se um iraniano que vinha sendo monitorado desde o dia 15 sob suspeita de cometer atos preparatórios para o terrorismo ainda está no Brasil. Poria Paikani, de 27 anos, foi visto pela última vez no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, no dia 20. A Justiça já expediu um mandado de prisão contra ele. E foi preso agora à noite em São Paulo Fadi Hassan Naba, um libanês procurado por ter envolvimento com o tráfico internacional e suspeito de fazer parte de grupos extremistas, segundo informações da Polícia Militar. Esse libanês está com pedido de expulsão do Brasil desde maio de 2013. Ele está sendo encaminhado para a Polícia Federal. Laudo da Polícia Federal aponta indícios de que o ex-presidente Lula e a mulher dele, Marisa Letícia, orientaram as reformas no sítio em Atibaia, frequentado pela família do petista. As obras no sítio começaram a ser realizadas em novembro de 2010, quando Lula ainda era presidente da República, e terminaram em outubro de 2014. Os peritos da Polícia Federal avaliaram que a reforma custou R$ 1.200.000 e aumentou a área da propriedade em 520 metros quadrados. O sítio está em nome de 2 sócios de um dos filhos do ex-presidente, mas para a Polícia Federal, Lula é o verdadeiro proprietário. Ele nega. Os policiais investigam se a reforma foi paga pelas empreiteiras OAS e Odebrecht, investigadas na Operação Lava Jato, e se houve favorecimento ilegal a Lula. No laudo, os peritos destacam que a reforma da cozinha, que custou R$ 250 mil, teria seguido as orientações de Lula e de Marisa Letícia. O relatório observa ainda que o valor da compra e reforma do imóvel, R$ 1.700.000, não é compatível com a renda de Fernando Bittar, um dos donos declarados da propriedade. O Instituto Lula declara não ter conhecimento dos laudos e reafirma que o ex-presidente não é o dono do sítio em Atibaia e que, como está na escritura, o proprietário é Fernando Bittar. A Odebrecht e a OAS informaram que não vão se manifestar. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Há um mês, quando o juiz Sérgio Moro, autorizado pelo STF, recolocou nos trilhos as investigações contra Lula, todo mundo sabia o que estava por vir. O que vem por aí é um conjunto de denúncias da Força-Tarefa da Lava Jato contra Lula. O laudo da Polícia Federal, divulgado hoje, com indícios de que verbas espúrias financiaram a reforma no sítio de Atibaia utilizado por Lula, é apenas mais uma evidência de que o líder máximo do PT tornou-se um réu esperando para acontecer. Contra esse pano de fundo, Lula executa uma coreografia de fuga. O último movimento de Lula é uma graça. Por meio dos seus advogados, Lula recorreu ao Conselho de Direitos Humanos da ONU.
Ele acusa, neste foro internacional, o juiz Sérgio Moro de violar os seus direitos. Como se o juiz da Lava Jato tivesse inventado todos os indícios colecionados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Lula revela-se capaz de tudo, menos de levar ao prato da justiça meio quilo de boas explicações. Lula nunca precisou tanto de explicações como agora. Infelizmente, ele parece não tê-las. Boa noite. Em alguns bairros, nos extremos de São Paulo, esta quinta-feira registrou temperaturas mais baixas que a média da cidade. A menor foi em Capela do Socorro, na Zona Sul, com 5,6 graus. Já era previsto que o frio chegaria com mais força, mas ainda assim, muita gente esqueceu o casaco. O sol forte no céu azul enganou a Débora, que veio passear na Paulista de shorts e camiseta. Tô com frio, bastante. Cadê o casaco? Ah, não trouxe. Saí de casa, tava calor, cheguei aqui já tinha esfriado já. E ela não foi a única que não prestou atenção na previsão do tempo. Cadê o casaco? Tá em casa. E agora? Agora eu vou ter que me adaptar. Pois foi assim, sem mudar a cara do céu, que a frente fria chegou em São Paulo. Trouxe um vento gelado. Hoje de manhã, a cidade registrou média de 10,4 graus. À tarde, até que esquentou um pouco, fez 18 graus. Mas a partir das 4 da tarde, voltou a esfriar. O termômetro da Paulista marcava 14 graus. A qualidade do ar aqui na cidade até que melhorou por causa do aumento da umidade relativa, que variou hoje entre 50% e 90%. Mas é o sobe e desce nos termômetros, o tira e põe dos casacos, que também afeta a saúde de muita gente. Com essa mudança muito brusca, assim, eu mesmo fico super gripada, eu tenho rinite alérgica, então o inverno traz um pouco esse mal-estar. Por isso, a Zélia não sai de casa sem um bom casaco e, para passar o inverno bem longe da farmácia, ela também tem umas boas dicas. Minha saúde é ótima, graças a Deus. E qual que é o segredo? Segredo? Caminhar muito, comer bem, entendeu? Se divertir, passear, ir ao cinema, fazer tudo que a gente gosta, ser feliz. E nesse momento, os termômetros da cidade marcam apenas 13 graus. Então vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. O tempo deve ficar bem nublado amanhã em toda a faixa leste paulista. Com o ar polar ainda em atuação, o dia começa friozinho, mas ainda faz calor à tarde em várias cidades do interior. Pode chegar a fazer até 28 graus em Araçatuba, 29 em Votuporanga, no norte do estado, e 29 graus também ali na região de Ribeirão Preto. Já no litoral, a máxima não vai passar dos 17 graus em Santos e dos 21 graus em Caraguá. Faz mais frio porque em toda a faixa leste, falando inclusive aqui da região metropolitana, o dia terá muita nebulosidade por causa da circulação dos ventos marítimos e aí a temperatura não consegue subir muito. Nessa madrugada aqui na capital, mínima só de 12 graus e máxima à tarde de 18, com muita nebulosidade e chuviscos ao longo do dia. No final de semana, esquenta um pouquinho e o sol volta a predominar. Máxima prevista de 22 graus no sábado e de 24 no domingo. O empresário Carlinhos Cachoeira e o sócio da construtora Delta, Fernando Cavendish, foram presos novamente na Operação Saqueador. Dessa vez, eles foram levados para o presídio Ari Franco, na zona norte do Rio de Janeiro. Outros 3 empresários, Adir Assad, Cláudio Abreu e Marcelo Abud, também voltaram para a cadeia. O grupo é acusado de desviar 370 milhões de reais de contratos de obras públicas realizadas pela construtora Delta, cujo principal acionista é Cavendish. Esse dinheiro era lavado em 18 empresas de fachada e usado para pagar propina a agentes públicos. Todos cumpriam prisão domiciliar desde o dia 11 de junho, mas como não havia tornozeleiras, foram monitorados por agentes da Polícia Federal. As defesas dos acusados ainda podem recorrer. O Ministério Público Federal denuncia 15 pessoas por corrupção e lavagem de dinheiro na construção da usina nuclear Angra 3.
As fraudes nas licitações ocorreram nos contratos entre a Eletronuclear e as empreiteiras Andrade Gutierrez e Engevix. A obra de Angra 3 custou 17 bilhões de reais. A denúncia foi feita com base nas investigações da Operação Pripyat, um desdobramento da Lava Jato. Segundo a denúncia, o núcleo administrativo da organização criminosa era composto pelo ex-presidente da Eletronuclear, Otton Luiz, e pelos dirigentes Luiz Antônio de Amorim Soares, Luiz Manuel Amaral Messias, José Eduardo Brainer Costa Matos, Edno Negrini e Pércio José Gomes Jordani, além de ex-executivos da Andrade Gutierrez e Engevix. O empresário Carlos Cortegoso, investigado na Operação Custo Brasil, afirma que recebeu dinheiro de Caixa 2 do PT por serviços não prestados. A informação é da TV Globo. Cortegoso, representante da CRLS Confecção, disse que recebeu em torno de R$300 mil da Consiste, empresa de informática investigada na Custo Brasil, que é um desdobramento da 18ª fase da Lava Jato. Segundo Carlos Cortegoso, esse pagamento foi feito porque sua empresa tinha créditos não quitados junto ao PT e prestou serviços ao partido há muitos anos. Na década de 80, ele trabalhava como garçom em um restaurante no ABC Paulista e conheceu o ex-presidente Lula ainda nos tempos de sindicalista. A Polícia Federal indiciou 20 pessoas investigadas pela Operação Turbulência pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsidade ideológica. A operação deflagrada no mês passado investiga um esquema que liga empresas de fachada à compra do avião Cessna, em que viajava o candidato presidencial Eduardo Campos e que caiu em Santos em agosto de 2014. Entre os indiciados estão 4 empresários presos pela Polícia Federal em Pernambuco: João Carlos Lira Pessoa de Melo Filho, Eduardo Freire Bezerra Leite, Apolo Santana Vieira, Arthur Roberto Lapa Rosal e também o empresário Paulo César de Barros Morato, encontrado morto em um motel no Recife 2 dias depois de deflagrada a Operação Turbulência. O relatório final da Polícia Federal foi encaminhado à Justiça. Agora, o Ministério Público Federal vai decidir se denunciará os envolvidos. Delcídio do Amaral poderá voltar à prisão. O ex-senador descumpriu as regras impostas pelo Supremo Tribunal Federal em fevereiro, quando ele foi liberado para cumprir prisão domiciliar. Delcídio ficou preso por 3 meses após ser detido na Operação Lava Jato. Ele deveria estar no endereço informado ao STF e comparecer a cada 15 dias em juízo. Mas no dia 4 de julho e também na semana passada, oficiais de justiça não conseguiram localizá-lo. Quando o ex-senador foi solto, informou que ficaria numa casa no Lago Sul, bairro nobre de Brasília, mas ninguém morava no local. Na outra tentativa, ele deveria estar em um hotel, onde também não foi localizado. Agora, o Ministério Público do Distrito Federal recomendou ao ministro Teori Zavascki, do STF, que o ex-senador volte à prisão por não cumprir essas exigências. A defesa do ex-senador ainda não se manifestou sobre o assunto. Debate TV Gazeta, Estadão, Twitter entre candidatos à Prefeitura de São Paulo será no dia 18 de setembro, um domingo, a partir das 6h30 da tarde. Representantes do PRB, PMDB, PT, PSDB e Solidariedade participaram hoje aqui na TV Gazeta da segunda reunião preparatória. O diretor de jornalismo da TV Gazeta, Dácio Nitrini, apresentou o projeto das regras e formato do debate em primeiro turno, com os candidatos aptos de acordo com a legislação eleitoral. A mediação será da jornalista Maria Lídia Flandoli. Além do debate direto entre candidatos, haverá participação de jornalistas da TV Gazeta e do jornal O Estado de São Paulo e perguntas selecionadas por meio do Twitter. O advogado da presidente afastada Dilma Rousseff, o ex-ministro José Eduardo Cardoso, entregou hoje as alegações finais à Comissão Especial do Impeachment do Senado. O documento de mais de 500 páginas foi protocolado no último minuto. Inicialmente, o prazo terminaria ontem, mas foi prorrogado por 24 horas depois de um pedido da defesa. Cardoso reafirmou que Dilma não cometeu nenhum crime de responsabilidade. O procurador da República afirmou que efetivamente não é operação de crédito. Ou seja, aquilo que o procurador da República afirma é exatamente a tese que nós temos defendido desde o início.
Agora, o relator do caso na comissão especial, Antônio Anastasia, do PSDB, deve elaborar o parecer até a próxima segunda-feira e o documento será lido na comissão no dia seguinte. Cardoso afirmou ainda que pode recorrer ao judiciário caso não ocorra a absolvição da presidente afastada. Sim, eu acho que a questão do judiciário é uma questão que está colocada, evidentemente, se nós entendermos que os nossos direitos, que os direitos da presidenta, que os direitos daqueles que a elegeram, que a democracia brasileira está sendo desrespeitada por uma eventual decisão. E os advogados de Lula encaminharam uma denúncia ao Comitê de Direitos Humanos da ONU sobre suposta falta de imparcialidade e abuso de poder por parte do juiz Sérgio Moro e dos procuradores da Operação Lava Jato. A defesa de Lula argumenta que houve abuso na condução coercitiva e apontam parcialidade na divulgação dos áudios de conversas do ex-presidente. Os advogados do ex-presidente dizem que ele não se opõe à investigação, mas dizem que Moro não tem mais condições de julgar Lula por, segundo eles, ter cometido ilegalidades. Moro não comentou o assunto. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Em 2000, o prefeito de Marisópolis, uma pequeniníssima cidade do sertão da Paraíba, muito perto de Iraúna, onde eu nasci, José Vieira da Silva, foi acusado de ter desviado verbas federais, do Fundo de Educação, do Fundo de Saúde, etc. Aí ele foi condenado já na segunda instância, porque o prefeito tem direito a isso, no 5º Tribunal de Recursos do Recife. Bom, não pôde ser preso porque tinha que passar por todos os trâmites, até que em fevereiro, por 7-4, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível um juiz prender alguém que foi condenado na segunda instância, que é o colegiado. O TRF, então, mandou prendê-lo, a ação dele foi para o Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz relatou e confirmou a prisão, e foi para o Supremo, onde o caso foi considerado também para a prisão por Edson Fachin. Aí a defesa voltou à carga com o ministro Lewandowski no comando, enquanto o Fachin está de férias, e o Lewandowski soltou porque ele está livre desde 2000, porque ele está sendo vítima de constrangimento ilegal. Com isso, Sua Excelência pisou no trabalho da Polícia Federal, Operação Andaime, que está prendendo esses prefeitos, cuspiu na cara dos seus colegas e rasgou as togas do Supremo Tribunal. Lamentável. Bom, eu volto aqui direto ao assunto na terça-feira. Em té. Operação Zelotes. Justiça Federal de Brasília aceita a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra o presidente do Banco Bradesco. Agora, Luiz Carlos Trabuco é réu numa ação penal da Zelotes. Ele e outras 9 pessoas são acusadas de participação num esquema de corrupção envolvendo o banco e conselheiros do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O órgão é responsável por julgar recursos contra multas da Receita Federal a empresas e contribuintes. Em maio, Trabuco e outros 2 executivos do banco foram indiciados pela Polícia Federal pelos crimes de tráfico de influência, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O Bradesco é investigado nas Zelotes desde o ano passado por ter contratado um escritório que, segundo as investigações, pagava propina a conselheiros do CARF em troca de livrar ou atenuar multas no órgão. O Bradesco afirma que nenhuma ilegalidade foi praticada por seus representantes e que, em respeito ao rito processual, apresentará oportunamente seus argumentos ao Poder Judiciário. Agora a economia. A arrecadação federal recua 7,3% no primeiro semestre e registra o pior resultado para o período em 6 anos. Segundo dados da Receita Federal divulgados hoje, a arrecadação de impostos e contribuições federais somou 617 bilhões de reais no primeiro semestre de 2016. Somente em junho, a arrecadação federal somou 98 bilhões, pouco mais de 98 bilhões de reais. Em relação ao mesmo mês do ano passado, a queda, descontada a inflação, foi de 7,1%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Ela fala sobre os efeitos da queda da arrecadação.
Essa queda de arrecadação comprometeu demais a evolução das contas públicas. O governo central teve, no primeiro semestre, o maior rombo em 20 anos. Foram 32,5 bilhões de reais. Só em junho, o déficit chegou a 8,8 bilhões. É certo que no primeiro semestre, a situação ainda estava bem indefinida. A presidente Dilma foi afastada em maio. A questão é que ainda não há nada mais concreto quanto ao ajuste. O governo joga para o Congresso a aprovação de medidas que possam viabilizar uma situação melhor a longo prazo, mas não faz esforço maior para conter os gastos. Sem entrar no mérito da validade ou não de determinadas medidas, em vez de uma contenção mais séria de despesas, o que tivemos foi reajuste do funcionalismo, do judiciário, aumento do Bolsa Família. O governo já teve até de recorrer às reservas para acomodar essas despesas, apesar de ter uma meta muito ruim, que é o rombo de 170,5 bilhões de reais nas contas deste ano. E mesmo que o Congresso aprove o limite de ampliação de gastos e a economia volte a crescer, colaborando para o aumento de arrecadação, o país pode levar até 5 anos para voltar a ter superávites. Daí a expectativa de medidas como o corte de desonerações, que são aquelas reduções de alíquotas, isenções dadas para determinados produtos e serviços, isenções que representam 50 bilhões de reais, e o governo também deve vir com algum aumento de imposto. A aposta maior é de elevação da CID sobre os combustíveis. O Banco Central se posicionou contra pelo impacto que pode ter na inflação. Só que se não for feito o ajuste, o controle da inflação também fica mais difícil. O governo vai ter que assumir uma posição muito mais firme e é provável que isso ocorra a partir da definição do impeachment. Caso contrário, vai ter sérias dificuldades para reverter a deterioração das finanças públicas e barrar o avanço da dívida. Eu volto na segunda. Até lá. Termina agora à noite a convenção democrata nos Estados Unidos com o discurso de Hillary Clinton, que deve começar a qualquer momento. Hillary vai dizer sim à indicação do partido para que ela seja candidata a suceder o também democrata Barack Obama na presidência do país. Ontem, o atual presidente discursou e pediu votos para Hillary. O discurso de hoje será histórico. Ao aceitar a nomeação, ela se tornará a primeira mulher a concorrer à presidência dos Estados Unidos por um grande partido. O candidato a vice será o senador Tim Kaine. O discurso de Hillary Clinton encerra os 4 dias da convenção democrata, que lotou um estádio na cidade da Filadélfia, na Pensilvânia. Papa Francisco cai durante uma missa da Jornada Mundial da Juventude na Polônia. O Papa, de 79 anos, caiu após pisar em falso em uma escada durante missa no santuário de Jasnagora, perto de Cracóvia, cidade sede dessa jornada. Ele foi ajudado pelos sacerdotes que o acompanhavam e não se machucou. A missa reuniu centenas de milhares de pessoas e foi celebrada em comemoração pelos 1050 anos do catolicismo na Polônia. O Papa Francisco chegou ontem ao país e deve retornar ao Vaticano no domingo. A Jornada Mundial da Juventude acontece a cada 3 anos. A última edição foi em 2013, no Rio de Janeiro. O ex-presidente da empreiteira Andrade Gutierrez, Otávio Azevedo, prestou hoje o primeiro depoimento à Justiça na condição de delator da Operação Lava Jato. Ele disse que o pagamento de propina era visto como algo natural dentro da empresa e que os custos eram incluídos nos orçamentos das obras. Além de pagamentos a agentes da Petrobras, Azevedo também afirmou que pagava 1% de propina ao PT sobre todos os contratos que tinha com o governo federal. De 2008 a 2014, teriam sido pagos cerca de 40 milhões de reais. Bem, nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Até amanhã, Gabriel. Até amanhã, Lu. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma ótima noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. A gente se vê amanhã, 10 horas, hein? Até lá. Conheça uma gelateria que oferece sorvete de forno no Hoje Tem. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.